Então, para falar um pouco da doença de Parkinson, é muito comum a doença de Parkinson, tem lugar que fala de epidemiologia de atingir até 1% da população no Brasil, no caso. É uma doença que envolve fatores de risco, tanto genéticos quanto ambientais. Nos fatores de risco genéticos, a gente tem três genes principalmente envolvidos na fisiopatologia da doença, são os genes PARC1, PARC2, PARC5 e o gene LRRK2. Então, mutações nesses genes vão levar a um acúmulo de alfa-sinucleína dentro do neurônio, que vai levar à formação dos corpos de Levy, principalmente naquelas regiões do tronco cerebral, que é por onde inicia a doença. E tem os fatores de risco ambientais, que são principalmente relacionados à vida rural. Então, é exposição a agrotóxico, exposição a água contaminada, exposição a micro-organismos presentes na região, na zona rural. Então, hoje a gente acredita até que essa doença inicie pelo intestino. Um dos fatores, vou voltar aqui só para mostrar aquela parte que eu falei para vocês, que tem muitos, cadê? A disbiose intestinal que está envolvida com essa doença de Parkinson, que acredita-se que por alguma comida contaminada, água contaminada, leite de vaca não pasteurizado direto da vaca, isso pode levar a uma reação inflamatória que inicialmente leva ao acúmulo de alfa-sinucleína no intestino e através de fibras do nervo vago, esse acúmulo, como um mecanismo priônico, ele vai ascendendo até o tronco cerebral e aí sim iniciar a doença. Então, essa é uma das hipóteses hoje para acontecer a doença de Parkinson. Então, a gente tem a forma idiopática, que é a mais comum, tem a forma genética, que é menos de 5% dos casos. As formas genéticas geralmente têm início em torno de 40, 50 anos, e a forma idiopática em torno de 60, 70 anos. Tem alguns fatores que reduzem o risco dessa doença. Então, cafeína reduz o risco, o uso de anti-inflamatório não esteroidal reduz o risco, cigarro, apesar de aumentar o risco de inúmeras doenças na medicina e na neurologia, mas o cigarro é associado a uma redução do risco na doença de Parkinson. A fisiopatologia da doença é aquilo que a gente já falou um pouco, alfa-sinucleína, formação de corpos de Levy, numa progressão caudal cefálica, ascendente, no caso. A gente tem a fase pré-clínica da doença, que pode ocorrer até 10, 20 anos antes dos sintomas motores, e a fase pré-clínica, ela é caracterizada principalmente por hiposmia, diminuição do olfato, transtorno comportamental do sono REM, porque aqui no tronco a gente tem núcleos aqui relacionados ao controle e à regulação do sono. Então, substância cinzenta periaquedutal, locus cerúleus, são núcleos que ajudam na regulação do sono. E durante o sono REM, esses núcleos são ativados para que a gente tenha uma atonia. Então, no sono REM, a gente sonha, o cérebro está ativo, mas o corpo fica em atonia, porque há um bloqueio na transmissão da informação para os músculos do corpo. Como a doença inicialmente afeta esses núcleos, eu tenho essa perda da atonia no sono REM. Isso eu chamo de transtorno comportamental do sono REM, que se manifesta na pessoa durante o sono, falando, se mexendo, às vezes se está sonhando com um jogo de futebol, chuta na cama, se está sonhando com uma briga, briga na cama, dá soco em quem estiver na cama. Então, isso pode ocorrer 10, 20 anos antes dos primeiros sintomas motores da doença de Parkinson, que aí já seria a fase clínica, que é caracterizada pelos sintomas que a gente sabe, né? O tremor, a lentidão, que é a bradicinesia, a rigidez em roda dentada e o desequilíbrio, que antigamente fazia parte desses 4 sintomas principais, mas agora ele desceu um nível. Então, os 3 principais são a bradicinesia, o tremor e a rigidez. O desequilíbrio entra como um fator, um critério de suporte. Então, por conta desse acúmulo de alfa-sinucleína, por conta dessa formação desses corpos de Levy, eu vou ter uma degeneração dessa substância, que é a substância negra, que fica no mesencéfalo. Então, aqui eu já estou no estágio já um pouco mais à frente da doença. Lembra que a doença inicia aqui na região do bulbo, depois ponta, e aqui eu estou no estágio do mesencéfalo, que é quando iniciam os meus sintomas motores característicos. Quando eu começo a ter perda dessa substância negra, que é onde tem a produção de dopamina, então eu começo a ter um déficit de dopaminérgico. E essa falta de dopamina é que vai levar à minha instabilidade postural, ao meu tremor de repouso, à minha rigidez em roda denteada e à minha bradicinesia, à minha lentidão.
Então, essa substância que é produzida, que é a dopamina, ela é importante para ativar essas duas vias, que são as vias que comandam os nossos movimentos. É a via direta e a via indireta. Então, são duas vias que envolvem o córtex cerebral. Do córtex, essa informação vai passar pelos gânglios da base, e aí, dependendo se vai ativar a via direta ou indireta, esse trajeto vai mudar um pouco, mas do córtex vem informação para o estriado, para a substância negra, que é onde é produzida a dopamina, para o globo pálido externo e interno, para o núcleo subtalâmico, que são os gânglios da base. Quando a informação é processada nesses gânglios da base, ela vai ser transmitida até o tálamo, alguns núcleos do tálamo, e do tálamo ela vai voltar para a região cortical, depois de ser modulada nesses núcleos, para aí sim o córtex motor efetuar um movimento ou não efetuar um movimento. Então, se eu quero abrir a minha mão, o meu córtex, ele pensa nesse movimento de abrir a mão, ele manda a informação para esses núcleos da base, eles vão ordenar como é que pode ser feito esse movimento da forma mais adequada. Essa informação vai passar pelo tálamo, que é uma estação de retransmissão. Do tálamo, já com a informação processada de uma forma diferente, ele volta para o córtex, aí para o córtex motor, e aí o meu córtex motor, através do trato piramidal, vai me fazer abrir a mão. Mas ao mesmo tempo que eu abro a mão, ou seja, que eu estou estendendo os meus dedos, eu estou inibindo a flexão dos dedos. Então, por isso que tem a via direta e a indireta. Quando eu ativo a via direta para abrir a mão, eu também ativo a via indireta de fechar a mão. Eu inibo o fechamento da minha mão, senão eu não conseguiria abrir. Então, é nisso daqui que a dopamina vai participar para coordenar essa movimentação, e é por isso que a falta de dopamina vai levar a um prejuízo nas funções motoras na doença de Parkinson. Quando o paciente quer ficar parado, ele não consegue, vem o tremor de repouso por conta dessa desregulação. Quando o paciente quer se movimentar, ele não consegue de uma forma adequada. Vem a cinesia, vem a rigidez e vem a instabilidade postural. Então, a doença é caracterizada por essa síndrome, que é a síndrome parkinsoniana. Uma coisa importante de dizer para vocês é que síndrome parkinsoniana não é igual à doença de Parkinson. Síndrome parkinsoniana é uma síndrome clínica. É o que o meu paciente apresenta. Se ele tem bradicinesia, que é o sintoma cardinal, principal, e ele tem bradicinesia mais tremor ou bradicinesia mais rigidez em roda deitada, eu já chamo isso de uma síndrome parkinsoniana. Ele pode ter essa síndrome parkinsoniana por conta da doença de Parkinson. Ele pode ter a síndrome parkinsoniana porque ele usa muita farisina, que é um bloqueador de canal de cálcio, que também leva a uma síndrome. Ele pode ter uma síndrome parkinsoniana porque ele usa muito beta-bloqueador. Ele pode ter uma síndrome parkinsoniana porque ele usa muito antidopaminérgico, como Aldol, clorpromazina. Ele pode ter uma síndrome parkinsoniana depois de ter um AVC em alguma dessas regiões. Então, as causas da síndrome são diversas. Uma delas é a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, que a gente está falando sobre ela hoje. É importante também falar que a doença de Parkinson não tem apenas sintomas motores, né? No início da doença, o que prevalece são esses sintomas motores que a gente estava falando, mas ao longo na evolução da doença, os sintomas não motores eles vão trazer mais comprometimento até do que os sintomas motores. A evolução da doença, dos sintomas motores, geralmente, no estágio 0 dessa classificação, não tem nenhum sinal da doença. No estágio 1, a doença está afetando apenas um lado, um hemicorpo. O início é unilateral, na maioria das vezes. Isso porque essa degeneração da substância negra ela é assimétrica, então, se vai degenerar um lado primeiro, eu vou ter sintomas de um lado do corpo primeiro, mas ao longo do tempo, ela vai evoluir para o envolvimento de um membro, vai passar para o envolvimento do tronco, envolvimento axial. Depois, ela vai começar a ter sintomas bilaterais, mas ainda sem alteração de equilíbrio. Depois, num estágio ainda mais leve, eu vou ter sintoma bilateral e com alteração do equilíbrio. Esse teste do empurrão é o pull test, que a gente coloca o paciente de pé, de costas para o examinador, e o examinador dá um leve empurrão, puxando os ombros do paciente para trás e pede para ele tentar se equilibrar. Então, se ele der 1 ou 2 passos e conseguir se equilibrar, ainda é um teste normal. Mas se ele der mais que 2 passos ou cair, isso mostra uma alteração de equilíbrio, seria aqui o estágio 2.5 da doença. No estágio 3, ele já tem uma doença bilateral, já tem instabilidade postural e já tem uma dificuldade
para caminhar, certo? Inicia uma dificuldade para caminhar. No estágio 4, isso se agrava. No estágio 5, ele está confinado ao leito. Então, essa é a evolução dos sintomas motores, né? Primeiro no membro, depois o tronco, depois nos dois membros, depois afeta o equilíbrio, depois afeta a marcha e depois o paciente vai evoluir para ficar acamado.